Olá pessoal, seja bem-vindo novamente ao canal, tá? Minha oficina hoje está com mais uma questão, tá? Do SAIS, tá? Que é do 7º ano, o capítulo 4 da atividade suplementar, ok? Bom, a questão número 1, tá? Meu filho, diz papai. A questão número 1 de respeito a capítulo 4, né? Respeito à circunferência, tudo bem? A questão número 1 é o seguinte: considerando os elementos da circunferência, faça o que se pede. Observe a figura e classifique os segmentos, né? Classifique o segmento, né? Aí nós temos o letra A, letra B, C, D, tá? Da 1 em Romanos, da questão número 1, ok? Então, AC, letra A, AC. O que é AC? Então, AC, né? Ele é considerado como uma corda, ok? Então, AC, deixa eu pegar aqui a questão. Deixa eu conectar aqui que saiu, só um minutinho. Então, a letra A, né, é uma corda, ok? Então aqui é corda, tá? A letra B, OA, né? O que é OA? Então veja aqui o OA que eu tenho aqui é o raio. BD que eu tenho aqui, ó, né? E passa pelo centro da circunferência é o diâmetro. Ok? AD, né? AD nós temos aqui também uma corda, ok? Aqui nós temos uma corda, tá? E OE aqui é o raio. É o raio, beleza? E assim finalizamos aí a número em Romanos da questão 1, tá? Aí vamos para a letra A12 em Romano, né? A12 em Romano temos aí, analisa a figura, responde os itens, identifica os raios, a corda e o diâmetro, né? Então, primeiro vamos colocar aí, tá? O raio. Quem são os segmentos que referem-se ao raio, né? Então, eu tenho OA, segmento OA, OB e OC, né? OC. Depois nós temos ali corda, né? A corda. Quem são os segmentos que referem-se à corda? Eu tenho apenas ali segmento AB, tá? Segmento AB. E depois ali o diâmetro, né? O diâmetro, né? Quem representa o diâmetro aí no segmento é o CB, segmento CB ou BC, tanto faz, tá, gente? Tudo bem? Então temos aí a identificação de cada um deles. Bom, na letra B, tá, fala o seguinte: os pontos A, O e B determinam triângulos isósceles, justifica sua resposta, né? Então, pela figura, gente, O, A, O, B, né, ele determina isósceles, porque OA é um raio, né? OB é outro raio, tem o mesmo tamanho, né? Então, sim, né? Sim, vírgula, pois, beijinho, meu filho, pois os segmentos OA e OB são raios, né? São raios da circunferência vírgula, ou seja, tem medidas iguais. Olha o bicho, meu filho, medidas iguais, né? Ponto. 3. Construa uma circunferência de centroide e diâmetro medindo
de medida é 4 centímetros, né? Então vamos pegar aqui a régua, tá? Vamos pegar aqui a régua. Deixa eu pegar aqui a régua. Deixa eu pegar a régua aqui. Vamos medir aqui 4 centímetros, tá? Então eu tenho aqui, se é o diâmetro, então o raio é 2, né? Então temos 1, 2, beleza, então o raio é 2. Ok, agora vamos trocar aqui, tá? Por esse cara aqui. Ok? Deixa eu tentar diminuir aqui esse transferidor, tá? Que aí esse caso aqui é um transferidor, diminuir aqui o diâmetro dele. Eu não sei se vai chegar ali a 4 centímetros, tá, gente? Oi, meu filho. Me dá aqui, papai, deixa o papai ver. Já. Medida. Chegou, né? Beleza. Então, agora a gente vai criar ali a circunferência. Pronto. Então, aí a gente criou uma circunferência, né? De diâmetro 4. Então, o raio vai ser a metade, que é 2. Ok? Então, esse raio aqui, tá? Ele mede 2. Deixa eu colocar aqui a medida desse raio. Tá? Então, um raio aqui mede 2. Vou botar um pontinho aqui. Esse raio aqui é 2 centímetros. Ok? Bom, vamos lá para a próxima questão. A próxima questão é a questão 2, fala o seguinte: sabendo que a circunferência a seguir está inscrita no quadrado ABCD, né, cujas medidas do lado é indicado por x, determine, letra A, o valor de x quando o comprimento do raio equivale a 17 centímetros, né? Então, o raio vale 17 centímetros, né? Então, se aqui esse raio, né, este mesmo raio aqui é o mesmo que está aqui, né? Ele vale 17 centímetros, né? Então, esse outro pedaço aqui é outro raio, que é o tamanho de quem? O tamanho de x que eu tenho ali, certo? Então, aqui mede 17 centímetros também. Então, quem é x? X é igual à soma dos dois raios, 17 mais 17, né? Então, x é igual a 34 centímetros, tá? E também, gente, o x é a mesma coisa que o diâmetro, né? Diâmetro da circunferência. E o diâmetro é dado por 2r, ou 2 vezes o valor do raio, né? Então, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, que é 17. Então, o diâmetro é igual a 34, que é a mesma coisa que o valor de x. Tudo bem? Então, temos aí duas respostas para a mesma pergunta, né? Tá? Bom, a B diz o seguinte, né? O comprimento da circunferência quando x vale 30 centímetros, né? Ok. Se x vale 30 centímetros, então o raio é metade de x, né? Ou seja, então o raio vai valer 15, né? Ou seja, se o comprimento da circunferência quando o x vale 30, então o diâmetro é igual a 30, né? O diâmetro é 30. Então, o raio é metade do diâmetro, né? Certo? O raio é metade do diâmetro. Então, quem é o diâmetro é 30. 30 dividido por 2, que é 15. Tudo bem? Então, ele quer saber o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é dado por 2πr, né? Então, C é igual a 2 vezes 3 vezes 14, tá? Vezes... Então, fica 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 15, ok? Então, o comprimento vai ficar o quê? 94,2 ou 20 centímetros, ok? Então, essa é a resposta da letra B. Na número 3, tá? Deixa eu tirar esse cara aqui. Na número 3 é o seguinte: a circunferência a seguir tem o mesmo centro O. Ok.
o comprimento do raio da circunferência maior é 7,9 metros, né? Então, esse raio aqui, ó, tá? É 7,9, ok. Aí, depois temos... Então, temos aí, o raio da maior é 7,9, né, metro, enquanto a circunferência da menor é 5,7 metros, né? Porque, então, a menor é 5,7 metros, ok. Se A é o ponto médio, né, então ele fala que esse Azinho aqui, né, tá? Ele é o ponto médio, M, ponto médio, de MN, ou seja, A está em uma mesma distância tanto de M quanto para N. Qual é o comprimento da circunferência intermediária, ou seja, aquela que possui o raio OA, né? Então ele quer saber essa circunferência aqui, ó, né? Quanto mede o comprimento dessa circunferência, né, que está aqui no meio, que é a intermediária que ele fala, né? Essa circunferência aqui. Tudo bem? Então, a gente vai pegar o raio da maior, né, menos o raio da menor, ok? Menos o raio da menor. Então, aqui nós vamos ter 2,2. Então, aqui a distância, né, isso aqui, 2,2, é a distância entre M e N, é o segmento MN. O ponto A é o ponto médio, né? Então, o ponto A, ele está situado entre esses dois segmentos. Então, vou pegar esse valor aqui e dividir por 2. Então, 2,2 dividido por 2 é igual a 1,1. Beleza. Professor, o que é esse 1,1? Vou pagar aqui, tá? Esse 1,1, gente, é esse pedacinho aqui, ó, de A a N ou A a M, né? Esse pedacinho aqui, tá? Esse pedacinho aí é 1,1. Mais esse pedaço aqui que eu tenho, 5,7, né? Ele vai dar o raio de toda essa circunferência que eu quero, né? Então, 1,1 mais 5,7 é igual a 6,8, né? 6,8 metros. Então, esse é o raio da circunferência, tá? Esse é o raio da circunferência OA, né? OA, certo? Então, nós acabamos aí de achar, tá? Este raio aqui que eu vou destacar para vocês, né? Então, esse raio aqui é 5,7 mais 1,1, dá 6,8. Ok, já que descobrimos o raio OA, agora eu vou descobrir o comprimento da circunferência. Então, a fórmula é C, né, igual a 2πr, né? Então, C é igual a 2 vezes 3,14 vezes 6,8, né? Então, C é igual a 42, tá? Vai dar 42,704 metros, né? Um valor aproximadamente, na verdade, né? Aproximadamente, ok? Então, temos aí a resposta da número 3, tá? E vamos partir para a questão 4. A questão 4 diz o seguinte: na figura a seguir, as duas circunferências têm o mesmo centro O e os pontos O, P e Q são colineares, né? O que são pontos colineares? São pontos que estão numa mesma reta, no mesmo segmento de reta, tá? Ou seja, estão contidos numa mesma reta. A região compreendida entre as duas circunferências é chamada de coroa circular, né? Então, isso aqui, gente, é coroa circular, tá? Tá entre essas duas circunferências. Sabendo que OP mede 5 centímetros, né? Deixa eu apagar aqui. OP mede 5 centímetros, aqui mede 5. E PQ mede 7, e esse outro pedacinho aqui mede 7, tá? Esse mede 7, esse outro mede 5. Olha o bicho, meu filho! Deixa o papai responder aqui, tá? Então, temos aqui PQ 7 e OP 5. Ok, o perímetro da coroa circular da figura em sentido velho. O que é o perímetro da coroa circular, gente? É o perímetro da circunferência menor, tá? É o perímetro da circunferência menor mais o perímetro da circunferência maior, beleza? Então, a gente vai calcular esses dois perímetros, beleza? Então, vamos calcular o perímetro da circunferência menor. Então, o perímetro da circunferência menor. Então, o raio da menor, OP, né, é igual a 5, que é igual a R, é o raio. Então,
C é igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio que é 5. Então, C é igual a 2 vezes 5, 10, né? 10 vezes 3,14 é 31,4 ou 40, né? Nesse caso ali nós estamos em, ele está dando em centímetro, né? Então é bicho? É, meu filho, bicho, em centímetro. Ei, Ok. Oi, meu filho. Você não é bicho? É bicho. Só que o que acontece nessa questão, gente? Veja que as alternativas tá tudo em pi, né? Ó, pi. Então a gente não vai usar, né? A gente não vai usar pi igual a 3,14. A gente vai deixar só o pi. Então a gente vai apagar aqui, tá? Vamos consertar esse cara aqui, tá? Então aqui vai ficar somente pi. Então aqui vai ficar o quê? 2 vezes 5 vezes pi vai dar 10 pi. Então a circunferência menor, tá? O comprimento da circunferência menor é 10 pi. Ok. Então a circunferência é maior. A circunferência maior é OQ, né? OQ, que é 5 mais 7, que é 12, que é igual o raio da circunferência maior, tá? Então C é igual a 2 vezes π vezes raio, que é 12. Então C igual a 24 π, né? Então somando 24 π, que é o perímetro da maior, mais o perímetro da menor, que é 10 π, eu vou ter aí 34 π, tá? Assim chegando na alternativa letra F. Beleza? Espero que tenham compreendido. Questão 5. A questão 5 diz o seguinte. Questão 5. Um reservatório tem a forma de um cilindro. Para verificar o comprimento de sua circunferência, Gabriela usou uma corda, contornou sua base, né, e concluiu que a circunferência tinha 25,12 metros. Então, a circunferência da base, tá, gente? Toda a circunferência ali, ela mediu, né, a base. Então, o comprimento da circunferência deu o quê? 25,12 metros. Ok. Calcule a medida do raio da base desse reservatório. Então, ele quer saber, gente, o raio ali da base, né? Esse raiozinho ali, ó. Ok? Então, a gente quer saber o raio da base. Sabendo que a fórmula da circunferência é 2πr, certo? 2πr. E esse C, né, aqui a gente já tem. Quem é ele? 25,12. Então, 25,12 é igual a 2 vezes π, que é 3,14 vezes o raio. Então, 25,12 é igual a 6,28R. Então, 25,12 dividido por 6,28 é igual a R, né? Então, significa que R é igual, dividindo 25,12 por 6,28 vai dar 4, tá, gente? Então, aqui vai ficar 4 centímetros, né? Metros, desculpa, tá? 4 metros, ok? Então, essa aí é a resposta da número 5, tudo bem? Vamos lá para a questão número 6. A questão número 6 é o seguinte: o comprimento da circunferência máxima em volta da Lua mede aproximadamente 10.757 quilômetros, né? Ok. Então, o comprimento da circunferência da Lua, né, mede 10.757 quilômetros. Ok. Então, o comprimento, né? Então, o comprimento da circunferência da Lua é 10.757 quilômetros. Ok. Quilômetros. Tá? Ele quer saber, determine o valor aproximado em quilômetros do diâmetro. Então, ele quer saber o diâmetro, que é igual a 2 vezes o valor do raio. Ok? Então, a gente precisa descobrir quem? O raio. Então, sabendo que a fórmula da circunferência é igual a 2πr, né? E para botar π igual a 3,14. Então, o comprimento da circunferência ele já nos deu, da Lua, né? Que é 10.757, ok? Igual a 2 vezes π, que é 3,14,
vezes o raio. Então, tenho 10.757 igual a 6,28 R. Então, 10.757 dividido por 6,28 igual a R. Então, R é igual. Então, dividindo esse valor, tá? 10.757 por 6,28 vai dar ali aproximadamente, né? 1.712, tá? 89 quilômetros. Ok? Então, esse é o raio, só que ele quer saber o diâmetro. Então, B é igual a 2 vezes o raio, que é 1.712,89. Então, o diâmetro vai dar igual a aproximadamente 3.425, tá? Que, meu filho? 79 quilômetros. Ok? Então, essa é a resposta da letra. Essa é a resposta da número 6. Tudo bem? Bom, a próxima questão, tá? É a questão 7. A questão 7 diz o seguinte: resolva o problema a seguir, adote π igual a 3,14. As rodas de um caminhão têm 40 centímetros de raio. Que distância em quilômetro percorreu o caminhão depois que cada roda deu 5.000 voltas, né? Então, a gente vai ter que descobrir a circunferência do pneu do caminhão, né? Ok, então C, que é dado pela circunferência, com a circunferência igual a 2πr, né? Então, o raio do caminhão é 40. Então, C igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 40, né? Então, 2 vezes 40 é 80, vezes 3,14 vai dar 251,2 ou 20, tá? O que? Centímetros. Tudo bem? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor. Então, o que eu vou fazer agora, né? Esse valor que nós calculamos é o perímetro, tá? Da roda do caminhão, tá? Da roda do caminhão, de uma roda. Só que ele deu 5.000 voltas. Então, a gente vai pegar esse valor e multiplicar por 5.000. Então, 251,20, né? Vezes 5.000. Ok? Multiplicando esse valor por 5.000, a gente vai ter aí, né? 1.256.000, tá? 1.256.000 centímetros, né? De distância percorrida, já que ele deu 5.000 voltas. Só que ele quer saber em quilômetros. Ok, como é que a gente vai fazer para transformar em quilômetros, né? Então tem que saber aquela transformação, né? Então nós temos ali quilômetro, tá? Hectômetro, decâmetro, metro, decímetro e centímetro, né? Então, cada casa dessa aqui tem 10, né? Certo? Então, a gente vai tirar em centímetro para transformar em quilômetro. Então, a gente vai estar voltando. Se a gente vai estar voltando, a gente vai estar dividindo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai botar 5 casas. Então, eu vou pegar esse valor, né? E dividir por 5 casas que eu tenho. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Né? Ou seja, 1 seguido de 5 zeros. Então, eu vou pegar este valor, tá? Este valor. E vou dividir por 1 seguido de 5 zeros, né? Que seria 100.000. Tudo bem? Então, simplifica aqui, né? Simplifica. Aí sobra 1.256 dividido por... Eu cortei 1, 2, porque eu vou cortar mais um, né? Dividido por 100, né? Então, vai ficar ali 12,56, né? Quilômetro, ok? Então, essa é a resposta aí da letra A da 7. Tudo bem? Na B, fala assim, a roda de uma determinada bicicleta tem
0,66 metros de diâmetro. Calcule o número de voltas completas que são dadas por cada roda dessa bicicleta em um percurso de 7.253,4 metros. Ok, então a gente precisa saber aí o raio. Como o diâmetro da bicicleta é 0,66, então o raio é metade. Se o raio é metade, então é 0,33, né? Então C é igual a 2 vezes 3,14 vezes 0,33. Então C é igual. Então o comprimento da circunferência da bicicleta vai ser 2,0724, né? 0,724 metros, ok? Só que a bicicleta deu 7.253,4 metros, né? Ela percorreu, né, na verdade, nessa distância, né? Então, calcule o número de voltas completas que são dadas por cada roda dessa bicicleta em um percurso de 7.253,4 metros. Então, ele percorreu 7.253,4 metros, né? Sabendo que a circunferência da bicicleta é 2,0724, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor e dividir por esse, né? Então, vai ficar 7.257,4 ou 0,40, tá? Dividido por 2,0724, que vai dar igual a 3.500 voltas. Ok? Gente, estou batendo aqui já o valor já específico direto, tá? A gente não... Por que eu estou botando específico? Por que eu não estou fazendo na divisão e tudo mais que não tem que fazer, né? Eu estou botando a resposta direta para o vídeo aula ficar mais extenso, tá? Porque senão a autocorreção dessa atividade suplementar vai ficar muito extenso o vídeo aula. Então, já estou botando ali a resposta direta, tudo bem? Mas ele tem como fazer essa divisão para a gente chegar nesse valor de 3.500, beleza? Continuando para a próxima questão, tá? Vamos para a questão número letra C ainda da 7, né? O perímetro de um heptágono regular é 630 centímetros, né? Calcule o comprimento em metros da circunferência cuja medida do raio é igual à medida do lado do heptágono regular. Então, o lado do heptágono é igual ao raio. Então, um heptágono tem 7 lados, né? Ele tem 7 lados. Então, o heptágono é igual a 7 lados, né? Se o perímetro dele é 630 centímetros, então vou pegar 630, tá? Dividir por 7, tá? Que é igual a 63 dividido por 7 é 9, acrescenta 0. Então vai ficar 90. Então o lado, né, do heptágono é igual a 90. Se ele fala que o lado do heptágono é igual ao raio da circunferência, então o raio da circunferência também é 90. Ok? Ele quer saber, então olha só, determine o perímetro de um heptágono regular 630 centímetros, calcule o comprimento em metros da circunferência, cuja medida do raio é igual à medida do lado. Então, a medida do raio é igual à medida do lado do heptágono. Beleza, então já sei que é 90. Então, calculando, C é igual a 2πr, né? Então, C é igual a 2 vezes 3,14 vezes 90, né? Então, 2 vezes 90, 180 vezes 3,14 vai dar aí 565,20 centímetros. Tudo bem? Mas só que acontece aí, né? Ele está em centímetros, só que ele quer em metros. Então, metros, decímetros, centímetros. Cada casa dessa aqui tem 10, né? Então, ele vai voltar 2 casas. Então, eu vou pegar esse valor que eu achei e dividir por 100, né? Porque 10 vezes 10 é 100. Então, 65,20 dividido por 100, né? Certo? Então, vai andar 2 casas para a esquerda, né? Então, se vai andar 2 casas a vírgula para a esquerda, vai ficar 5,6520
metros, né? Então, 5,6520 metros. 5,6520 metros, beleza? Então, essa é a resposta da letra C da questão 7. Bom, dando continuidade, a questão 8 diz assim: um CD com raio 6 cm é colocado em um dispositivo adequado, efetuando assim 3.600 rotações completas por minuto em torno do seu centro. A distância percorrida por um ponto da periferia do CD em 1 segundo em centímetros vale, né? Dado, periferia é o contorno ou linha que limita uma superfície curva da circunferência, ou seja, é toda a borda da circunferência, ok? Então, olha só, o raio do CD é 6 centímetros. Ele quer saber, né, a distância percorrida por um ponto da periferia do CD em 1 segundo em centímetros vale, né? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai calcular ali, né, o comprimento da circunferência, tá? Então, C é igual a 2πr, né? Então, C é igual a 2 vezes π vezes o raio, que é 6. Então, sei que o comprimento do CD é 12π. Beleza, já sei que o comprimento do CD é 12π. Então, ele fala assim, né? Efetuando assim 3.600 rotações completas por minuto, né? E sabe que 1 minuto é 60 segundos. Então, 3.600 dividido por 60, que é 1 minuto, é igual, né, a 60, certo? Ou seja, vai dar 60 rotações, né? Rotações, né? Em 1 segundo, certo? Então, 3.600 rotações por minuto, né? Em torno do centro. Então, o que a gente fez? A gente pegou 3.600, né, rotações por minuto. Um minuto é 60 segundos, né? Então, a gente descobriu que 60 rotações equivale a 1 segundo. Ou seja, em 1 segundo, ele dá 60 rotações. Ok? Ok, então o que acontece, gente? Ele fala assim, né? A distância percorrida por um ponto da periferia do CD em 1 segundo em centímetro vale, né? Então, são 60 rotações em 1 segundo. Então, 60 vezes o perímetro do CD, né? Que é 12π, que vai dar aí 720 π centímetros. Ok? Então, a gente chega aí na alternativa letra C. Então, o que aconteceu? A gente calculou o perímetro do CD, né? Ele fala que o dispositivo, né, assim efetuando 3.600 rotações completas por minuto, né? 3.600 rotações por minuto. 1 minuto é 60 segundos. Então, a gente descobriu que 1 minuto são 60 rotações, né? Ou seja, né, em 1 segundo ele dá 60 rotações, ok? Então, ele pegou 3.600, dividiu por 1 minuto, que é 60 segundos, e descobriu 60 rotações em 1 segundo. Então, a gente pegou esses 60 rotações, multiplicou pelo perímetro, tá, do CD, que descobriu ali 720 π centímetros, tá? Só aí reformulando, né, a questão novamente. Deixa eu apagar aqui, que vocês vão copiar para não atrapalhar aí a resolução, o entendimento de vocês. Bom, questão número 9. Uma formiga caminhou sobre a seguinte circunferência que possui, respectivamente, o diâmetro de 8, 4 e 6 centímetros. Então, diâmetro, né? Ok? Diâmetro. Vou cortar aqui no meio para ver o centro da circunferência. Se aqui vale 8, então aqui mede 4, aqui mede 4, né? A outra é 4, então aqui mede 2, mede 2. O outro diâmetro é 6, então aqui mede 3, né? Que dá 6, tá? Ok. Considerando π igual a 3,14, determine quantos centímetros a formiga percorreu ao sair do ponto A, né, até chegar ao ponto B, né? Dada uma semicircunferência, corresponde à metade de uma circunferência, né? Então, ela saiu de A, fez ali a curva na maior, fez a curva na maior, depois fez a curva na outra, chegou em B.
Então veja que elas são metade de uma circunferência. Então a gente vai calcular o perímetro de uma circunferência e dividir por 2, tá? Das 3, ok? Então da primeira circunferência, tá? Dessa primeira circunferência aqui. Então vai ficar 2 vezes 3,14, tá? Vezes o raio que é 4, tá? Lembrando que a forma é igual a 2πr, comprimento da circunferência, tá? Só que esse aqui, esse valor eu vou dividir por 2. Por que por 2? Tá? Porque é metade da circunferência que ela está andando, né? Então, C é igual, simplifica esse 2 com 2, sobra 4 vezes 3,14, né? Então, 4 vezes 4 é 16, vai 1. 4 vezes 1 é 4 e 1 é 5, vírgula, 4 vezes 3, 12. Então, 12,56 é o perímetro da primeira semicircunferência. É isso aqui, ó, tá? A gente calculou isso aqui, ó, ok? A segunda, né? Então, o raio da segunda é 2. Então, vai ficar C igual 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 2, dividido por 2, que é metade da circunferência. Simplifica, então fica 2 vezes 3,14, que é 6,28. Ok. A gente calculou esse cara aqui. Tudo bem? Agora da terceira. A terceira, o raio é 3. Então fica C igual 2 vezes 3,14 vezes 3, dividido por 2, que é metade da circunferência, né? Simplifica 2 por 2, então fica 3,14 vezes 3. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 1, 13, 1, 4. 3 vezes 3, 9. 9,42. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar todos eles. Então, vai ficar aí 12,56. E quer saber, determine quantos centímetros a formiga percorreu, né? Tá? Decímetros, né? Desculpa, decímetros, ok. Então, 12,56, 6,28, né? E 9,42. Somando tudo, tenho 6, 8, 14, 2, 16, vai 1, né? Ali eu tenho 5 e 1, 6, com 4, 10, 12, vai 1. Aí eu tenho 10, 1, 8, 18, né? Vai 1, 1 e 1, 2, né? Então, 28,6 decímetros, né? Ok? Então, tá aí a resposta da questão 9. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí. Próxima questão é a questão 10, né? A questão 10 é a seguinte: considerando o símbolo chinês Yin Yang, ilustrado a seguir, determine o comprimento da curva que representa a parte escura da parte clara no símbolo, né? Então, ele quer saber esse perímetro aqui, gente, ó, tá? Esse perímetro aqui. Então, veja que a metade dessa semicircunferência, tá? Menor ali, que tem o raio 1, é a mesma que está aqui, ó. Juntando as duas, vai dar uma circunferência, né? Tá? Juntando as duas metades, vai dar uma circunferência de raio 1. Então, é só calcular, né? O perímetro de uma circunferência, né? Espero que vocês tenham entendido, né? Eu estou juntando esse pedaço claro aqui com esse pedaço aqui escuro, vai dar uma circunferência, né? Então, aqui eu tenho um pedaço escuro, tá? Que é essa parte ali, tá? E tenho esse outro pedaço claro aqui. Então, juntando as duas, né? Vai dar uma circunferência de raio 1, tá? Então, C é igual a 2 vezes 3, o π é igual a 3 vezes 1. Então, C igual a 6 centímetros, né? Então, o comprimento da circunferência é 6 centímetros, né? Ou seja, o que ele quer dizer? Que tudo isso aqui, ó, mede, tá? 6 centímetros, beleza? Próxima questão. Cadê a próxima questão? Eu acho que eu não coloquei. Bom, tá aí a próxima questão. A próxima questão é o seguinte: 11. As duas circunferências a seguir têm raio 10, né, centímetro. Ok. Sendo aquela mais à esquerda centrada no centro O e a outra centrada em Q, em P. Q e M são pontos
pertencente a ambas circunferências, né? Determine o perímetro do quadrilátero, não é? Então, que quadrilátero é esse? Esse aqui, gente, eu vou ligar, ó. Esse quadrilátero, né? Vai formar tipo um losango. Na verdade, vai formar um losango, né? A gente sabe que o losango, esse cara aqui, né, o losango, tem todos os lados iguais, né? Então, veja que isso aqui é um raio, ó. Isso aqui também é um raio, né? Isso aqui é um raio, isso aqui é um raio, ou seja, os raios têm as mesmas medidas. Então, como o raio é 10 centímetros e o quadrilátero tem 4 lados desse losango, então é 4 vezes 10, que é igual a 40 centímetros, né? O perímetro, tá? Desse quadrilátero, ok? Então, letra C. Beleza? Bem fácil essa, né? Na 12, temos aí, na figura a seguir, tem-se uma circunferência de centro O e 4 pontos ABCD, pertencentes à circunferência. Quantos triângulos isósceles, tendo como vértice os pontos marcados, podem ser formados, sendo um dos vértices do triângulo ponto O, né? Ok. Então, vamos lá. Triângulos isósceles, né? Então, triângulo, eu tenho o primeiro AOB, tá? AOB, depois AOC, depois AOD, ok. Depois eu vou ter quem? Eu vou ter BOC, triângulo BOC, depois BOD, né? E por último eu vou ter ali COD, triângulo COD. Oi, meu filho. Ok? Então a gente vai formar aí 6 triângulos isósceles, ok? Assim, a alternativa, letra D. Bom, gente, essa é a resolução da questão, tá? Do capítulo 4, tá? Do SAIS, tá? Do 7º ano. Espero que vocês tenham entendido aí. Não esqueça de se inscrever no canal, tá? Desculpa aí algum barulho, que eu tô com meu filho aqui, né? E ele tá comigo hoje, de vez em quando ele tá brincando aqui, conversa comigo, fala, né? Não que ele não atrapalha, né? É uma bênção ele. E espero que vocês tenham compreendido aí a questão, tá? Todas as questões. Se inscrevam no canal e até o nosso próximo vídeo aula.